Batman é um personagem muito legal, isso é um fato. Mas eu acho que mesmo com anos e anos de cronologia, a porcaria do preparo todo mundo enche o saco, ele ainda tem umas brechas pra dar umas escorregadas, dar umas pisadas na jaca. Hoje falaremos de um quadrinho que às vezes é esquecido, mas eu creio que seja muito importante pro personagem, principalmente por esse caráter das falhas e por ser muito impactante. Vocês vão ver umas coisas aqui que realmente vocês não vê hoje em dia nem a pau, beleza? A obra em questão que vai ser falada é O Messias. Vocês estão no Perdi Geek. Sejam muito bem-vindos. Vou estar mostrando para vocês a edição e falando alguns pormenores editoriais, etc e tal. Pois bem, essa é a capa, beleza? Olha que legal. Lombadinha, com esse efeito de concreto, de lápide, algo cinzento. E a contracapa. Vocês estão vendo a ficha aí, até com a informação, né? Quando eu comprei já era o reprint, tá? Então eu paguei uns 60 conto nisso aqui, infelizmente. Então vocês vejam o preço que eu paguei, o preço da primeira tiragem e o preço do reprint. Olha pra vocês verem a porcaria que a gente tá vivendo, né? Essa questão da capa das fileiras brancas, né, essas listras brancas, infelizmente é da própria edição. Tem na americana, tinha naquela edição antigona, acho que é do Grandes Clássicos ou Grandes Histórias DC, alguma coisa assim, né? Uma história bem antiga, que eu tenho a minha coleção do Alan Moore, né? Daquela Universo DC do Alan Moore, a primeira vez que saiu foi nessa coleçãozinha também, né? Lá também tem esses filetes brancos, né? Da edição, não tem o que fazer. Mas é uma edição muito bem acabadinha, muito bem feitinha, capinha dura e tal. Eu não sei se era assim da primeira impressão, mas dessa aqui, apesar de ser folha de couchê, né? O recheio ser em couchê, eu tive a ligeira sensação dele ser um pouco mais que nem um brinco por aí, eu até falo isso nos vídeos, né, zoando, ele parece um pouco mais desmamado, tá? Ele assemelha muito o LWC na questão da magreza, mas ainda assim não é um papel frágil nem nada. Mas você pega assim e você fica, porra, bicho, isso aqui tá estranho. E aí até quando eu reclamo dos acabamentos, algumas coisas da Mitos, também se aplica Panini. Você tá pagando, mesmo que seja promoção, ou que fosse o preço cheio, que é pior ainda, você tá pagando sem conto no encadernado de folha mirrada. Pelo amor de Deus, né, Panini? Pra gente já tirar isso da frente, tá? O roteiro é do Jim Starlin, sim, o mesmo cara do Thanos, do Dreadstar, uma caralhada de coisa. Se me engano, a morte do segundo Robin é dele também, né? O Jason Todd, a Morte em Família. Sempre confundo com Morte da Família, né? O Bernie Wrightson na arte, que é um monstro, um cara foda pra caralho dos quadrinhos de terror, né? Ele tem um traço muito característico. Aqui ele tá mais basicão, talvez pela pressa ou alguma outra coisa, né? Não é aquele foda pra caralho que nós viu, por exemplo, na Creep Apresenta dele, que tem lá no PSQ a resenha, tá? O traço dele é muito massa, ele é um cara muito dedicado, ele foi, né? Deus o tenha aí, faleceu. Tem outro quadrinho também que tem a participação dele, tá aqui no canal, viu? Que é o Monstros Noturnos, foi um dos primeiros vídeos, tá? Assistam lá depois se vocês quiserem. Nem que seja a parte do Frankenstein que foi que ele fez, que é a mais massa, assim, mais bacana, tá? E as cores, se não me engano, são do Bill Ray. Nesta edição, não sei se teve naquela versão da Abril, né? Porque teve o Messias saindo em formato de minissérie da Abril. Essa da Panini que eu falei do Grandes Clássicos, Grandes Histórias DC, né? Não sei se tem nessa também. Tem um prefácio do próprio Jim Starlin. A edição data de 90, né? O texto dele. Que é falando muito sobre a questão de como os quadrinhos são vistos, né? Como mídia, se são respeitados, a questão da violência. É muito, digamos, familiar e é um assunto perene até hoje, né? Se vocês ficaram sabendo daquela história daquele merda lá, que se me engano tem a ver com Porta dos Fundos, alguma bosta assim. Pessoal, eu não gosto dessas coisas, eu não vou acompanhar esses caras, né? Só tô citando pra fim de curiosidade. Eu tenho um certo desprezo por aquela galera, tá? E não me refiro nem na questão política necessariamente, é pela questão de humor. Acho uma galera bem cansada, né? Vamos falar assim, tá? Se vocês ficaram sabendo da história daquele sujeito, até envolve um pouco essa questão de como os quadrinhos são percebidos pela sociedade, quais poderiam ser as suas capacidades, qual é a potência da nona arte enquanto fator de transformação, de impacto, de reflexão. Fala um pouco disso. E no caso do texto que tem nessa edição do Messias, fala muito sobre a violência e como os quadrinhos eram entendidos mais antigamente. O Jim Starlin fala um pouco da infância dele, fala um pouco da adolescência, cita a questão do código de ética, cita o lance também do Sedução do Inocente, né, que é do Frederick Wertham. Fala de várias coisas e ele pega esse quadrinho, e eu vou explicar um pouco também na resenha, claro, né? Mas ele pega através desse texto, ele já nos explica, né? Ele explana pra rapaziada, ele conta pra turma que ele quis pegar essa obra para não fazer um choque por chocar, mas através desse choque provar que os quadrinhos também podem ser, digamos, uma mídia de respeito, podem ter histórias sérias, coisas contundentes, coisas impactantes, e de forma alguma, se o autor não quiser, não precisa de ser para criança. Eu acho que ele cita aquele negócio do Batman da Anda Oeste e tal,
É que tem um tempinho que eu li, né? Mas é bem bacana que ele fala sobre essa questão das histórias em quadrinhos no meio social, da sociedade mesmo que eu falo, né? Como são percebidos, quais são os fatores determinantes para uma obra impactar ou não a sociedade, quando pegam no pé por merda, né? E aí tem, acho que ele até cita aquele negócio do conselho das senhoras de não sei o que, da América, sabe? Uma coisa ridícula, uma coisa esdrúxula pra caramba. Mas é um quadrinho bem legal. E aí ele pega essa questão do Batman Messias e fala assim, bicho, já que é minha vez, eu vou chegar com o pé na porta e vou mostrar que quadrinho pode também ser lido por gente grande e abordar temas sérios, seríssimos nesse caso. A história tem esse início numa noite muito escura de céu vermelho, um breu desgraçado. Uma pessoa tá andando, chega num castelo, né? Tipo aqueles castelos pique de filme antigo, sabe? Na beira da colina, muito grande, muito vistoso. Um misto de castelo com mansão, uma casa antiga pra caralho, né? E nós vemos essa pessoa se esgueirando dentro dessa casa antiga. E quando vamos ver, é o Bruce Wayne. Só que ele é uma criança ainda. Então você pensa, pô, será que é um dos 300 pesadelos que ele teve referente à morte? O que será que é, né? Ele criança, passa um tempo, ele explora, e aquele clima de terror que o Bernie Wrightson, só ele sabia fazer, muito provavelmente, o cara era foda pra caralho. E mesmo na arte colorida, né, porque a gente tava muito acostumado a ver ele no preto e branco, né, no chiaro escuro, no PB, cada um fala de um jeito. Quando ele vê o Coringa, o trem dele tranca, só que do nada o Coringa dá uma chance, se não me engano, eu não sei se dá um machado na mão dele, do Bruce, ou se acontece um embate ali breve e ele pega o machado, aí do nada ele se metamorfoseia, né, ele se transforma no Batman mesmo e dá cabo do Coringa, à base da machadada. Horrorizado com tal ato, ele enfim desperta. Ele fez? Pra nossa alegria, infelizmente não. Foi um pesadelo. Por quê? Ele tá nos porões, nos esgotos, na verdade, perdão. Ele está nos esgotos de Gotham, sendo levado pra algum lugar. Por uma galera muito esquisita. Uma gangue de mendigo, praticamente, né? De moradores de rua, né? Pessoas de situação de risco, cada um fala de um jeito, né? Acho que tem agora politicamente correto até pra isso. Mas uma galera que tá em situação delicada de rua, vamos falar assim, né? Uma gangue ali estão levando ele, amarrado, ele tá meio grog, tá meio lelé assim das ideias ainda. E ele vai chegando num ponto que ele começa a tomar consciência, né? Quando ele vai se alertando, vai acordando mais um pouco, ele percebe que ele tá sendo levado para os subterrâneos e tal. Me lembrou, né? Eu acho que na verdade isso foi um pouco depois. O que eu não li, eu tenho referências de escutar a galera comentar e ter visto resenhas da época. Me lembrou muito a comunidade de mendigos que tem em Nova York, embaixo, na fase da Inocente do Demolidor. Tem uma parada assim da comunidade de mendigos, um negócio mais underground. Também outra forma também é aquele personagem do Lawrence Fishburne no John Wick, né? Tipo a comunidade dos mendigos assassinos ali também tem essa porra aí. Fica aí as curiosidades pra vocês, né? Aí ele começa a ter consciência e vê que essa galera de moradores de rua, essa gangue, né, essa turmona, vamos falar assim, tá respondendo ao tal de Diácono Blackfire, que é um cara moreno, como dizer, é o pescador parrudo? Não, é um moreno fortão do cabelo branco, né, muito frondoso, uma voz muito imponente e tal. E aí ele percebe, pô, esses caras estão respondendo esse sujeito aqui da cabeça branca. E ele resiste, porrada, e cacete, voadora, mas não. O Bruce tá fraco, tá grog, tá zureta das ideias. Eles pegam ele, amarram ele num canto, e o diácono começa a ler, né? Chamar o urubu do meu louro, ficar na orelha dele, dar umas papinhas com promete alucinógenos e drogas, né? E aí junta fraqueza, fome, droga, falação na cabeça do Batman, né? Do Bruce. Ele, infelizmente, acaba sendo dobrado. E aí a gente tem o início da história, que é o Batman ficando à mercê do Blackfire e se juntando à turma dos mendigos para cometer diversos atos. E aí vai ser uma grande maquinação, um grande plano do Blackfire e mais uns dois caras que eu não vou lembrar o nome de cabeça, para meio que tomar o controle, né, o poder de Gotham na base da brutalidade, a base da força, né, do cacete, da porrada. A gente vai ter essa questão da violência, essa questão do poder. A gente vê um negócio muito atípico e eu gostei pra caramba. Eu sempre ouvi falar bem dessa história. Digamos assim, uma coisa que joga um pouco pra baixo são as cores. Porque as cores da moda antiga, ou o Bill Ray tava loucão de droga e quis fazer umas coisas nada a ver. Talvez as cores fossem para remeter ao estado de noia, né, de licergia, de droga, que encheram o rabo do Bruce Wayne de droga para ele ficar dopado e obedecer o Blackfire, pode ser isso também. Apesar de que eu acho um argumento meio paia, mas é cabível, né, pode ser isso. E a obra fala de muita coisa, sabe? Essa questão da violência, quanto mais vai aumentando na cidade,
é o Blackfire fazendo isso de forma proposital. Ele tá cavando uma falta, né, digamos assim. A galera da polícia, alguns começam a assumir, é gente tomando pipoco na rua, é gente pegando fogo, outros mendigos morrendo, sabe? E a situação vai ficando periclitante, vai ficando muito delicada. Só que aí os caras ficam, pô, cadê o Batman? O vigilante da cidade é o Batman. Cadê o Batman? Cadê o Batman? Cadê o Batman? Ele tá lá, sendo, né, pau mandado junto com a galera, porque ele foi dominado, ele foi dobrado por conta de todo o procedimento que eu citei anteriormente. Daí pra frente eu vou deixar mais ou menos por sua conta, vou falar só mais alguns detalhes, tá? Mas é uma história muito legal, que aí, digamos assim, ele vai ter que sair desse domínio mental, de certa forma, né, dessa hipnose, desse controle de massa, vamos falar assim, né? Quase como se fosse uma indução, né, à subserviência. E é bem bacana, porque a forma como a história é conduzida, e vai falando muito do particular do Batman, né, do Bruce, as questões da violência, do lance da própria cidade, que eu falei também, de toda essa maquinação envolvendo os mendigos da cidade. É muito legal essa história por conta de como ela aborda esses assuntos, como ela expõe, né? Porque, como eu disse, tem violência, e não é pouca. Eu achei muito massa, porque a alguns momentos ela é visual, ela é gráfica. Pra mim, que eu já vi coisa pior, já li coisa mais pesada e coisa mais gratuita, tipo Crossed, né? Não por gosto, mas na época por curiosidade, pra ver como era, né? Eu achei uma violência, um choque assim visual pertinente. Dá pra você ler e você fica, pô, massa, legal. Traz a densidade, traz a seriedade adequada, na medida certa, na medida correta pra história. Como, por exemplo, tem uma personagem que ela é meio uma moça ali, como se fosse uma Madre Teresa da galera. O Blackfire fala, olha, por questão de violência, tá tentando convencer o Batman ainda na época, né? Ele fala, violência, não sei o que e tal. E vem uma moça. E a moça tira o véu e, mano, tá, acho que eu separei essa arte pra vocês. A moça sem os dedos, a cara espancada, o olho costurado. Que ela era, tipo, acho que ela era, apanhava do marido, né? Violência doméstica e tal. E você toma um choque. Por quê? Você não espera disso numa história regular do Batman. Eu sei que é uma minissérie e tal, mas na época, como por exemplo, o Robin dessa época é o Jason Todd, o mesmo que morreu, né? Então eu creio que cronologicamente talvez ela se passasse antes da Morte em Família, Morte da Família, eu sempre misturo os nomes. Ela é chocante, mas não é gratuita, na minha opinião, claro, né? Ela tem a carga dramática necessária, ela tem a violência necessária pra te chacoalhar, né? E você vê que o Blackfire, ele tá por tudo ou nada. Mesmo ele tendo feito tudo maquinado bonitinho, não é por tudo ou nada, tipo, vou até as últimas consequências porque eu tô perdendo os recursos. Não. Ele vai por tudo ou nada porque, digamos assim, ele chega com o pé na porta, né? Ele vai usar quem tem que usar, ele vai manipular. Se precisar de dar tiro nos pau mandado dele, ele vai dar. Ele põe fogo em outras pessoas, sabe? Você vê que é uma ameaça tão singular, tão diferente do costumeiro que eu, pelo menos, sei das histórias do Batman, que você teme pela vida do cara, que ficou vivo o cacete, mas você teme pela vida do cara por conta de todas as cagadas que ele passou até ele sair do controle mental e tudo que vem depois, né? Além da própria violência da história, pô, o cara toma banho de sangue, sabe? O Batman mesmo arrebenta os caras de pau quando ele sai do controle, ele enfrenta uma galerona de raiva, né? Porque ele tem que sair do controle, limpar o organismo das drogas que ajudaram na dominação mental. E assim, quando ele volta, e volta com tudo, porque ele traumatiza, ele foge da cidade, o Jason fica falando na cabeça dele pra eles voltarem, sabe? E é bem legal que ele pega um caminhão monstro, põe umas armas de bala de borracha. Tem nas artes aí, vocês vão ver, sabe? É uma parte bem legal mesmo, a hora do revídeo dele. Você fica, porra, aí sim, caralho. A gente tem que ser aguerrido, a gente tem que combater, enfrentar nossos medos, enfrentar os nossos algozes, né? Quem judia da gente, quem nos causa mal, né? E aí no caso aqui, como é de super-herói, tem a ver toda essa questão da violência e da dominação, ele vai retribuir também com porradaria, claro. E nessa questão da fragilidade, na humanização do Batman, eu gostei muito da história também por conta disso. A arte acompanha essa questão do drama, a questão do terror, né? Porque também é a matriz do Bernie Wrightson, né? É a escola do cara, pô. Então tem que favorecer ele na questão do roteiro. Então, tipo assim, tem boas viradas de página, cenários claustrofóbicos. Quando tá no esgoto, mano, é tudo um breu, sabe? Apesar de uma coisa ou outra da cor que não reclamei, pô, é muito bacana, sabe? Ambientes fechados, o Batman se fudendo, cortando um dobrado, né? Até a imagem que eu botei pra vocês na capa, ela é muito chocante, ela é uma página dupla de virada. Você vira assim, tem um painel na sua cara, que é a capa do vídeo. É um roteiro muito massa. Esse contexto que eu falei pra vocês do texto introdutório ajuda bastante até a elevar o status da história, eu achei bacana.
esse texto que ajuda a nos situar na época que ela foi criada também. A história que fala de fanatismo, vai te fazer refletir, é muito, muito massa mesmo, tá? Além de, como eu disse, tem o lado super-heróico, mas também tem essa violência, essa porradaria, essa sangueira que te choca, mas te choca pra bem, assim, te choca pra melhor. Achei bem legal mesmo. Muito obrigado por tudo. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, beijo. Tchau, tchau. Valeu.